tenho algumas dúvidas, sim, em relação às citações e algumas coisas assim. Ah, tá. Mas sobre o tema tá tudo ok, né? Acredito que sim, só assim, é um pouco de dificuldade, né, de achar as relações mesmo. Tá. Você assistiu o documentário? Ainda não. Beleza. Tira um tempinho, tá? Tira um tempinho, assiste o documentário, porque naquele documentário tem muita informação, tá? Ele é inglês, ele pode ser chatinho, mas ele tem muita coisa que vai te passar conteúdo sobre o que a gente está precisando no trabalho. Ali ele vai te falar onde surgiu, como que eles faziam de errado, como que era a operação, como eles pagavam, como eles recebiam dinheiro, o que eles faziam. Então isso vai ajudar bastante, tá, Tainara? Então assim, eu sempre aconselho. Na internet, vocês não vão encontrar nada, porque isso é um caso, aconteceu, é um fato, mas ele está em sigilo, ele tá em execução judicial ainda. Então, por esse motivo, não se pode ter muitas informações sobre essa empresa, né? Então, assim, são pouquíssimas informações que vocês vão encontrar. Então, toda a base de dados de vocês, assim, principalmente para fazer esse trabalho, dessa análise contábil, vai estar naquele documentário. Então, assim, a hora que der um tempinho, Maísa, Tiago, Tainara, dá uma assistida, que eu tenho certeza que todas as dúvidas de vocês vão cair por terra, tá bom? Boa noite. Boa noite, Tiago. Eu assisti 2 vezes aquele documentário já. Já tô até cansado de ouvir aqueles caras falando já. Já assistiu os depoimentos? Já enteou de ver depoimento? Sim, não aguento mais ouvir aquele estranho. Mas olha só, ele é um pouquinho demagogo, porque tudo que é judicial, tudo que é análise, tudo que você vai analisar um processo, o mecanismo do que aconteceu, ele vai ser um pouquinho assim enjoado, porque ele vai ter muitas partes, muitas fontes para te mostrar, muitas vertentes. Inclusive, esse documentário, eu tentei publicar para ficar mais fácil no YouTube, não é permitido. Né, o YouTube não aceita que a gente publica esse vídeo, porque a Enron, né, entrou, no caso, quem é detentor da massa falida, entraram lá nos Estados Unidos, né, com uma ação e bloquearam todos que tinham esse vídeo disponível na plataforma do YouTube ou qualquer outra plataforma. Então, por isso que eu não consegui botar no YouTube. Eu tive que baixar o documentário, disponibilizar para vocês terem acesso, tá bom? Eu baixei até via torrent. Ah, você baixou, né? Então, só que assim, no YouTube eles não deixam ver. Por isso que o pessoal perguntou assim, não tem muito material disponível. Realmente, a Enron não vai ter material disponível. Você vai encontrar muitas dissertações, né? Muitos trabalhos, igual eu deixei um trabalho lá bacana, bacaníssimo aquele trabalho que tá lá. Então, assim, precisa de ter leitura, precisa de assistir. E, na verdade, esse trabalho de vocês é uma pesquisa, né? Uma elucidatória, é um estudo de caso, como se você estivesse fazendo um estudo de caso, porém com ênfase no erro o que a Enron fez com as demonstrações contábeis dela, que não deve acontecer hoje com as nossas demonstrações contábeis. Por que nós, administradores e contadores, não podemos cometer o mesmo erro que a Enron fez lá no passado? Então, essa é a iniciativa, entender essa demonstração, por que teve o erro, para que a gente, como futuros contadores e administradores, não passamos por esse tipo de situação. Mas, turma, sem mais delongas, né? Vou estar disponibilizando a minha tela, já está disponível para vocês ali. Estão conseguindo ver? Tainara, está chegando para você aí? Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Nosso tema de hoje, dando sequência, né? Porque o que eu combinei com vocês? Nós não vamos ter atividade, né? Entre as semanas até a semana do trabalho, né? Porém, o conteúdo ele continua normalmente, né? O que vai acontecer? Dentro desse trabalho, a gente já vai desenvolver todas as atividades que eu iria propor a vocês, para ficar uma coisa menos cansativa para vocês, né? Para que vocês não tenham que entregar toda semana alguma coisa, mas o conteúdo continua fluindo, né, de maneira leve ali para vocês conseguirem chegar, né, no auge ali do conhecimento, tá bom? Agora, em relação ao trabalho, qualquer dúvida, a gente vai se falando no grupo ou no privado, tá? Só não deixe muito pro último dia, porque ali naquela semana eu tenho, todas as minhas turmas estão apresentando trabalho semelhante ao de vocês, né? Então eu preciso que vocês arrebentem nesse trabalho, façam um excelente trabalho, porque nós vamos ter uma turma que vai assistir o trabalho de vocês. Então, assim, por favor,
sejam melhores possíveis. Eu estou contando com vocês. Estou desenhando, pintando um quadro de vocês, tá? O quarto período é a minha turma modelo. Então, né, façam jus a essa informação ali. Então, pessoal, hoje nós vamos entrar naquela parte bacana da análise, que ela vai trazer para a gente os índices financeiros. Nós já estudamos os econômicos, os de rentabilidade, né, os de flexibilidade. Agora a gente vai tratar, já falamos um pouquinho dele, mas nós vamos tratar dos financeiros. Olha o que eu tenho aqui de conceito, né? A parte escrita. Após o minucioso processo de registro e mensuração dos eventos econômicos, o que é isso? Lançamento, escrituração, balancete, balanço patrimonial e assim sucessivamente, que alteram o patrimônio de uma empresa, é por meio da análise de balanços que se faz a adequada avaliação de uma situação econômica financeira. Então, ou seja, vocês viram diversas demonstrações contábeis, DFC, DMPL, DLPA, DRE, balanço patrimonial, porém, o X da questão, eu diria que seria ali o coração pulsante da informação contábil, é o balanço patrimonial. Ah, professor, mas a DRE é importante, a DFC também. Sim, não estou dizendo que elas não são menos importantes. Porém, no balanço patrimonial, você vê o quê? A riqueza da empresa, a disponibilidade da empresa, o que ela tem para te oferecer. A DRE, você vê se ela deu lucro ou prejuízo. O ADFC, ela te dá um raio-x do seu caixa, mas o balanço patrimonial, ele é o quê? Uma parametralização, né, geral de como está a sua empresa, ou a empresa do qual você quer adquirir, ou, né, seja lá qual for a informação que você quer extrair. Mas aí, como que você faz uma breve análise dessa informação contábil, sem te tomar muito tempo, de uma forma eficaz, né? É isso que a gente vai tratar agora. Nós vamos começar com a rotação dos estoques. Quando que você vai, né, medir, né, o RE, a rotação dos estoques? Pessoal, a gente mede a rotação dos estoques quando a gente quer saber o giro, um médio, longo ou curto prazo que aquela empresa contém, né, produtos em seu estoque. Exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, né, Ponto Frio, Ricardo Eletro, empresas que trabalham, né, com venda de bens duráveis ali e que vão precisar ter um giro mais pragmático. Por exemplo, professor, eu consigo vender um estoque de 100 geladeiras em 30 dias? Não, né? Não, dependendo da praça, mas não é a nossa realidade atual. Qual o período certo que eu consigo entender, que eu consigo ver? É com a rotação dos estoques que a gente vai entender esse processo. Esse índice de rotação, ele visa o quê? O giro dos estoques. Já ouviram a seguinte pronúncia? O estoque da Lima Info de roteadores e telefones, ele gira em torno de 180 dias. Leva 180 dias para o Grupo Lima refazer todo o seu estoque. Ou seja, o Grupo Lima adquiriu uma remessa hoje de roteadores da Intelbras. Ele demora 180 dias para vender toda essa quantidade de estoque para renovar a sua fonte. Então, ou seja, esse RE, ele é para medir essa rotação. Quanto tempo gasta, né, para que o meu estoque gire, para que ele volte em recursos líquidos, né, ou até mesmo em títulos, ou outro tipo de negociação automática, mas que ele volta. Quanto tempo que ele demora para esvaziar, zerar o seu saldo e eu completar de novo? E isso, pessoal, é um grande indicador para você ver se aquela empresa possui uma rotação líquida, se ela consegue se situar, se ela consegue, né, vender tudo que ela comprou de forma, né, dentro do prazo que ela te mostrou pelo RE, ou se não, se aquele estoque está enxuto, tá, né, difícil de você vender. E nós sabemos que estoque é igual a custo de venda, tá? Então, ou seja, essa matemática aqui é simples porque isso é uma conta, né, de resultado. O custo CMV é uma conta de resultado. O estoque é uma conta patrimonial. Então, por isso que a gente faz essa igualdade, né, para a gente entender que custo é uma conta de resultado. Estoque é uma conta patrimonial. E aí, dentro, né, dessa rotação que mede ali, nós temos o INE.
né? O que é um IMI? É a idade média, é aqui que vai começar a nossa matemática. Então, ou seja, olha só o que traz o nosso conceito. O prazo médio de rotação dos estoques revela o período em que os produtos ou mercadorias permanecem armazenados. Então, se você já tem uma rotação de 180 dias, quantos meses são iguais a 180 dias, né? Se um ano tem 360, né? Então, se o meu estoque demora 180 dias para girar e ele está acima do RE de 180 dias, então essa idade média dos estoques está o quê? Inchada. Olha aqui, ó. Sua fórmula evidenciará ao final quantas vezes o estoque se renovou. Então, por exemplo, se eu tenho a plena convicção que meu estoque se renova 180 dias, né, por rotação, então eu sei que dentro de 360 dias ele vai se renovar 2 vezes. Então, o que acontece? A idade mínima, né, do meu estoque ali seria o quê? 2 vezes em 360 dias, ou 2 vezes por ano. Então, o IMI seria igual a 2, né? Porque a gente sabe, né, que 6 meses, né, metade de um ano, óbvio, né, ele demora para esvaziar, para tirar tudo que está enxuto lá dentro do estoque e começar de novo. É lógico, né, pessoal, que a gente está fazendo uma análise teórica, né? Na prática, mesmo que você tenha estoque, as empresas elas vão fazendo o quê? Baixa de preços, bota para vender, bota na porta da loja, esvazia aquilo ali, queima aquilo e começa de novo. Ela não vai comprar um estoque de sofá, o sofá não está vendendo, ela vai esperar os 180 dias para ir e depois baixar o preço. Não, né? Ela vai logo, deu 30 dias, não vendeu, diminui um pouquinho, 60 dias, diminui mais um pouco, 90 dias, mais um pouco, aí 4 meses, ela já está já o quê? A luz vermelha acende e ela precisa descartar aquele produto. É um produto que não vai trazer uma rentabilidade, ele não vai ter o quê? Um RE, uma rotação de estoque favorável, e a sua idade média está chegando, né, no limite. Não é ideal para que nós, né, trabalhemos com aquele produto. Então, é na hora que você começa a olhar e falar, opa, vamos descartar esse produto logo, desovar isso logo para liberar o meu estoque para novas compras. Logo depois, a gente tem um prazo médio de cobrança. Olha só, nós tratamos da rotação, né? Quanto tempo que o meu estoque leva para girar, para vender, né? Nós estamos tratando da idade média do estoque, que é o IMI. Quanto tempo em um ano eu levo para o quê? Esvaziar o meu estoque e preenchê-lo de novo. Quanto tempo eu levo para comprar uma remessa de um produto, né? Seja lá 100, 200 ou 300 unidades. Quanto tempo eu levo para comprar e vender todo aquele produto e comprar ele novamente? Ou em versão melhorada ou igual. Então, ou seja, isso é o IMI e a rotação é o giro. Quanto tempo ele leva para o quê? Para girar, para ele sair do meu estoque. São duas coisas parecidas, mas têm sentidos diferentes. E o prazo médio de cobrança muda a vertente da situação. Ele sai lá da questão da venda, do estoque, e já vai para a cobrança. Qual o prazo médio que eu levo, né, para receber, para cobrar, para aquela dívida que eu cobrei cair na minha conta novamente? E aí, né, entra o que eu queria trazer hoje para vocês, o cerne da questão, que é o ROA. Pessoal, muita atenção com isso, né, porque isso vai cair em prova, né, embora a gente não tenha ali exercícios, né, trazendo isso agora, né, justamente por conta do trabalho, mas vai cair em prova, tá? Olha lá, a função do ROA é o quê? É mais um indicador extremamente importante na análise financeira das empresas e busca mensurar o quanto uma empresa obteve de lucro líquido em relação à totalidade dos seus investimentos. Então, ou seja, retorno sobre os ativos, tá? Então, ou seja, ativo, todo mundo sabe que lá no primeiro período vocês aprenderam da melhor forma possível que os ativos é o quê? A aplicação, o destino dos recursos. Passivo é o quê? Origem, né? Obrigações. Então, se eu sei, vocês sabem que o ativo é a aplicação, né? Que o ativo é o quê? O destino do meu dinheiro, então, né? A gente sabe que ali, de certa forma, é um investimento, lógico. Ah, professor, você vai dizer para mim agora que disponibilidades é investimento?
Se você partir do ponto de vista que você é pessoa física e está tirando do seu bolso e colocando em uma entidade pessoa jurídica, lógico que você está acreditando que aquele valor disponível ali vai gerar para você uma rentabilidade futura favorável. Então, é nesse ponto que a gente precisa entender que esse retorno sobre os ativos, ele é muito utilizado em análises de bolsas de valores, quando vocês forem adquirir umas ações da Vale, Petrobras, né? Ou até mesmo forem optar no mercado de trade, se vocês quiserem aprofundar, né? Seja nos títulos ou nos pacotes financeiros que vocês estão adquirindo, é um indicador importantíssimo. Quando eu digo importantíssimo, porque você olha aqui, ó, você pega o lucro líquido. O que é o lucro líquido, pessoal? Né? A gente sabe que depois que fechou a DRE, pagou despesa, saiu tudo, custo, de CMV, bababá, chegou a DRE, transferir para o balanço patrimonial, é o quê? É o que sobrou. Se não tem lucro, é prejuízo acumulado, a gente sabe disso, né? Então, ou seja, eu pego o meu lucro líquido, divido pelo meu ativo total, tá? Vezes 100. Isso é o ROA. E aí, olha o que tem aqui, ó. Olha o exemplo, que bacana. Suponhamos que uma soma total de ativos de uma indústria seja de 10 milhões, né? Eu não gosto, às vezes, de trabalhar com números muito grandes assim, mas eu coloquei aqui para a gente ver o impacto que isso dá, né? Digamos, né, que os ativos, o total do ativo, caixa, banco, ativo circulante, não circulante, realizável a longo prazo, tem uma receita de 1 milhão, né, e despesas de 500 mil. Sobrando 500 mil de lucro líquido. Tá vendo que ele já vai te dar... Olha que pergunta top para colocar na prova. E eu tenho 500 mil de lucro líquido. Para encontrar o ROA dessa empresa, teremos que jogar os valores da fórmula, chegando no seguinte resultado. Eu tenho lucro líquido de 500 mil. Vou dividir pelo total do ativo, ó. Total do ativo, 10 milhões. Então, se eu divido pelo 500 mil por 10 milhões vezes 100, eu vou encontrar, vai dar 0,0005, né? Vezes 100, 5%. Então, ou seja, o ROA dessa empresa, né, ele está o quê? 5% em relação ao valor aplicado. Porque você está o quê? É o retorno sobre o seu investimento. Então, poxa, você está tendo um retorno ali, aqui ele não me deu se foi em um ano, em um mês, em um trimestre, em um semestre. Ele não me deu nada disso aqui. Porém, eu posso deduzir que seria aqui em um semestre. Em um semestre, o seu investimento, né, teve um crescimento positivo de 5%. Então, ou seja, um dinheiro que você poderia deixar na poupança, rendendo lá 0,0006% ao mês, gerou para você ali uma riqueza de 5%. Então, ou seja, em relação a 100 reais, é uma coisa. Mas agora, para analisar em relação a 500 mil, quanto não é 5% de 500 mil? Olha que bacana esse indicador de vocês analisarem em uma situação financeira, em algum momento de vocês analisarem um balanço. Isso, pessoal, nós estamos tratando de balanço patrimonial. Observem que a gente vai, nós vamos, nós voltamos e caímos no mesmo lugar. A gente sempre vai se deparar com o balanço patrimonial como a raiz da demonstração contábil, né? Como sendo aquela detentora de todas as informações, né? Ou seja, o espelho, a xerox de uma empresa. Então, o ROA, ele vem com essa pegada de mostrar para nós o seguinte, que em relação ao meu investimento, eu tive um retorno sobre o meu investimento de 5%. Fala, Thiago. Não foi eu não dessa vez, tá? Foi não? Eu falei assim, acho que alguém está com dúvida. Alguém está com dúvida? Acho que estou falando muito rápido, né? Tem dúvida, Thiago? Aproveitar só perguntar ali, o ROA vai ser o lucro líquido sempre? Então, aí o que acontece? A fórmula nos traz lucro líquido. Porém, algumas informações, algumas demonstrações podem estar ali patrimônio líquido, alguma coisa do tipo, mas é viável e é o correto usar sempre o lucro líquido, tá? Para que a gente encontre o resultado correto. Pode confundir, tem gente que confunde patrimônio líquido, né? Receita líquida, mas é o lucro líquido. Por que lucro líquido? É o final de tudo, tá, ô, Thiago? Depois que você tirou as despesas, CMV, é o que sobrou, tá?
Então, assim, a gente não pode utilizar, por mais que seja parecido, mas vai ser lucro líquido, tá bem? Na prova vai ser cobrado como lucro líquido, tá bom? Perfeito. E aí, Tiago, aproveitando o gancho, se você, né, visse uma informação dessa aqui, que esse retorno sobre essa empresa aqui, ele gerou 5%, né, de crescimento, ou, né, você, como, né, um bom investidor, um cara pé no chão, né, que sabe, um bom administrador, você aconselharia, né, para sua empresa, ou até mesmo para o departamento de controladoria, que seria um investimento viável? Se você olhasse essa informação aqui, soubesse que esse tipo de investimento geraria 5% de retorno sobre o seu capital investido. Acredito que sim, ué. Desde que eu não corra um risco muito elevado, para mim tá ótimo. Então, assim, não é melhor você ganhar 5%, não é isso? Do que você deixar lá guardado, ou até mesmo, né, aplicar em uma dessas aplicações aí inflada, que não gera nenhum retorno, porque a gente sabe que existe isso, né? Existem muitas capitalizações que a pessoa faz com a promessa de concorrer a prêmios, ganhar isso, ganhar aquilo, mas no fundo, a gente sabe que a gente está emprestando nosso dinheiro, né? Emprestando nosso dinheiro para o banco ou para a instituição e não está tendo retorno nenhum. E assim como a gente sabe que existem muitas carteiras de crédito bacana que geram retorno ali para você. O que acontece é que quando você vai para o mercado de investimento. Um detalhezinho. Só para Oi? não pular talvez o assunto, né? Igual você está no negócio do investimento ali. Eu tenho uma visão da seguinte forma, até eu cito muito isso na empresa, né? As coisas que são muito comuns em mercado, que não é muito diferente, não tem como diferenciar muito, eu prefiro vender em quantidade com um lucrozinho um pouco menor, mas ter ser uma referência daquele produto, do que botar um valor elevado num produto que todo mundo vende e não ter tanto retorno assim. Ficar com o estoque mais acumulado. Exatamente, e você está certo. Você está posicionado, Thiago. O nome dessa sua afirmativa é posicionamento. Quando a gente vai para o mercado, nós não podemos achar que o mercado vai ter pena, que o mercado, tadinho do Thiago, né? Vamos comprar dele porque o Thiago tá, né, precisando. Não, o mercado não tem pena. O mercado, ele é extremamente, né, capitalista, óbvio, né, que é o nosso sistema ali econômico. Porém, turma, precisamos ter o quê? Pés no chão. Então, quando você vai para um mercado de ações, uma bolsa de valores, uma B3, né, lá, e você vai, vou começar a investir. Pessoal, não é simples assim. O investimento depende de diversos vetores, né, de informações que você vai conseguir colher dados iguais a esse aqui, né? Então, ou seja, um cara iniciante, ele precisa saber, em média, né? Em média, quanto está sendo o retorno sobre o investimento que ele quer praticar. Então, o ROA, ele vem para isso. Antes de você ir lá comprar uma ação da Suzano, né, ou até mesmo da Magazine Luiza, que hoje está num absurdo de valor de caro, você precisa ter noção do que você está fazendo. Então, como que a gente faz esse estudo? Pelo ROA. Tá que nem a Aeron, não? Oi? Será que a Magazine não está igual a Aeron, não? Será que não subiu demais muito rápido, não? Então, a Magazine Luiza é uma coisa, assim, eu até não sei se eu comentei com vocês na aula passada, não lembro. Mas a Magazine Luiza, quando eu fiz uma pesquisa nas demonstrações contábeis dela, acho que foi para vocês que eu postei na aula passada. O auditor da KPMG, que faz a auditoria da Magazine, fazia ou faz, não sei mais, né? Ele relatou que ele se abstém da informação contábil. Então, ou seja, quando vocês vão ter essa matéria ainda, auditoria, uma matéria maravilhosa, quando um auditor, né, seja independente ou, né, seja, né, de cunho privado, ele se abstém da informação, o que ele faz? Ele encontra alguma coisa de inconsistente, algo de errado, ou até mesmo a empresa não entrega todas as informações que ele precisa, né? Ela não disponibiliza o que ele precisa. E aí, para que ele não queime o filme da empresa e também não queime o seu filme, ele se abstém da informação. Por quê? Ele não pode opinar se aquela empresa é sadia ou não. Ele não pode, ele não tem todas as informações. E assim também, ele não pode, de hipótese alguma, dizer, não, a Magazine Luiza não é sadia, não comprem ações, não vendam, não pratique essa empresa no mercado. Então, ele se abstém. E aí, o que acontece?
caso um juiz ou até mesmo uma instituição financeira solicite esse relatório, ele vai querer saber por quê. E aí é a hora que eles fazem uma nova auditoria na empresa para identificar esse tipo de erro, esse tipo de equívoco. Por que o contador, o auditor, ele se absteve daquela informação, né? Então, aí o que acontece, o Thiago? E eu estava olhando isso, no conjunto das demonstrações contábeis da Magazine, o auditor se absteve ali, ele não quis falar, se pronunciar sobre a liquidez da empresa. E aí, para um bom investidor, para um cara assim que, né, estuda o mercado, né, longe de mim, porque o mercado financeiro depende de muitos dias e horas de empenho para que você entenda o que você esteja fazendo, para que você não perca dinheiro. Não é simplesmente você saber o que é ROA, ROI, RUI e chegar lá e falando, né, eu sei o que é isso. Não. Você precisa ter horas de conhecimento sobre o assunto para você dominar a informação. Então, se eu, né, leigo que sou no mercado financeiro, quando eu olho para uma informação dessa, o que eu penso? Opa, eu já não vou colocar meu rico dinheirinho ali, né? Eu não posso arriscar o meu patrimônio, né, os meus ativos, por uma coisa que eu não tenho certeza que eu vou ter retorno. Então, é nessa indexação de pensamento, nessa linha de raciocínio, que nós precisamos olhar para o ROI, para o ROA, né? E tirar essa matemática. Poxa, se ele está com 5% ali de crescimento, né, em relação ao o ano anterior, ao semestre anterior, significa que ele tem uma solidez. Mas e aí? Eu vou mais afinco. Eu vou para o próximo indicador. Você não pode se apegar apenas em um. Agora, já pensou, Thiago, se esse 5% for em relação a um mês, né? E nos outros meses ele está com -4, -5, -8? O mesmo vale para a questão de perda também, né? Não sei se você vai falar agora adiante, mas se você tiver uma perda de 5% referente a um mês, se você só se basear naquilo para deixar de investir naquele mercado, aquela situação, às vezes você pode perder um bom investimento, né? Só com base em um mês de diferença. Porque o que acontece? Nós precisamos entender o seguinte: algumas empresas, principalmente as empresas do setor ali de varejo, linha branca, o que é linha branca? Geladeira, televisão, geladeira, fogão, freezer. A linha branca, ela não tem essa perda, né, gratificada, né? Nossa, que perda. Por quê? Se o produto ficar obsoleto, não vende, eles não abaixam tanto o preço. Já viram uma geladeira por R$500? Não, né? Óbvio que não. Por quê? Ficou muito velho, não consegue vender, volta para a fábrica desmonta, né? Eles fazem essa venda garantida. O nome desse tipo de termo é hot money, né? Também chamado, a gente chama de cheque especial para o banco, né? Mas para quando o fornecedor vende, ele faz essa venda garantida. Ah, não conseguiu vender? Eu recolho, abato na sua nova compra e eu desmonto e deixo como peça de reposição. Dessa forma, nem a empresa deixa de ganhar e nem o seu cliente. Então, o que acontece? É nessa linha de raciocínio, né, que a perda para essas empresas ela é reduzida. Agora, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço. Vamos citar ali uma Oi, né? Por que Oi? Telecomunicação. A Oi, no final dos anos 90, também chamada de Teleste, né, que era aqui, né, aqui no Espírito Santo. Ela era o quê? Telecomunicações do Leste, do Espírito Santo, né? E aí, ela era o quê? Era um monopólio. Para você ter uma linha de telefone fixo, você teria que ter era um preço de um Opala, de um carro, né? Da época, um carro do ano. Então, com a entrada da Telemar, o grupo Telemar comprou todas as concessões telefônicas, né? Ele abriu isso para todo mundo. Qualquer um poderia adquirir uma linha telefônica, né? Um custo muito mais baixo do que era antigamente. Porém, toda essa acessibilidade para a linha de telefone, muitas pessoas que tinham um poderio de pagamento, beleza, né? Pagaram, aumentou a receita, porém teve muitas fraudes, né? Porque era muito fácil pedir uma linha telefônica, ligar para o 103, que era uma linha telefônica. Identidade, CPF, blá, 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 sua linha foi aprovada. 7 dias, eles instalavam o telefone. E não tinha nenhuma comprovação, não tinha envio de documentos, nem nada. Então, começaram a se ter muitas fraudes, indenizações astronômicas.
E aí, pessoal, por isso que eu falo, às vezes, o crescimento desordenado, ele, às vezes, impacta no cotidiano da empresa. Teve muitas ações judiciais e a empresa não teve um passivo ali, uma reserva de contingências, que vocês já viram, que estava lá na DLPA, uma reserva de contingência para suprir toda essa demanda judicial, fora a inadimplência, e a empresa entrou em processo de recuperação judicial. Vocês vão ver isso em perícia. Perícia contábil, quem faz, né? Quem faz contabilidade, que é o processo de recuperação de uma entidade que está, né, entrando em processo de falência. E aí, turma, o que aconteceu? Quem ouve falar da Oi hoje em dia? Você sabe que existe a Oi, né? Mas como que tá ela? Mancando das pernas ali, né? Recentemente eu soube, não tenho certeza, que a Oi vai se fundir com a Sky, né? Para ser a única detentora da TV a cabo no Brasil. Por quê? Nenhuma das duas estão conseguindo segurar a peteca. Em épocas de internet, Netflix, né? Spotify, quem vai sentar numa televisão para ver uma programação engessada? Aquela programação que você não pode mudar na hora que você quer, você não pode pausar, não posso. Tem todas aquelas acessibilidades, posso gravar, eu posso, né, ver no sábado até meia-noite, mas quem vai fazer isso? Nos dias de hoje, com a internet tão fácil como tá, né? Então, o que acontece? Olhando para esse lado, a perda do Grupo Telemar foi muito grande. Por quê? Não houve um planejamento. Houve-se a necessidade de expansão de mercado, mas não houve a evolução. É o caso, né? Vocês estão estudando, estão fazendo esse estudo de caso, esse trabalho em cima da Enron. A Enron, nós vamos ver hoje que ela é comparada no Brasil com a Furnas, né? Uma empresa vendedora de energias, né? Ela tentou entrar no comércio de telecomunicações, de internet, porque nos anos 2000, vocês vão ver no documentário, que ele retrata muito essa questão ali, né, das energias. Aí vocês vão ver que como que, até onde chega a capacidade do ser humano, né, da ambição, né, de como eles conseguem ultrapassar os limites, né, o que eles fizeram para se manter no topo. E aí eu achei muito bacana, acho que foi no grupo da Vitória e do Thiago, eu acho, se eu não me engano. Eles colocaram na foto do grupo uma imagem muito, assim, significativa para quem estuda a Enron, estuda o caso da Enron, sabe que é isso mesmo. É o quê? Um castelo de cartas sob uma piscina de gasolina. Você sabe dizer, Thiago, por que isso? Por que seria isso? Por que essa imagem? Quem colocou a imagem foi a Gessimara, né? A Gessimara. Mas sabe me dizer por que essa expressão, um castelo de cartas sobre uma piscina de gasolina? Sim, foi igual esse filme. Pode falar, Gessimara. Não, pode deixar o Thiago falar. Fala, Thiago. Tá, olha só, não sei se você leu o texto, a parte do trabalho que eu fiz lá, até que eu pedi para você dar uma olhada. Eu até citei que a Enron, ela tinha imagem de uma coisa muito sólida, mas na verdade nada mais era do que uma casinha de palha, que foi construída realmente sobre um poço de gasolina. É essa que faz um pouco a referência, só que ali é uma castelo de carta, que também é frágil, né? Qualquer vento, qualquer coisa podia derrubar aquilo a qualquer momento. Ela estava crescendo muito, só que de forma muito frágil. Não estava tendo alicerce. Então, essa eu acho que é a visão para aquela imagem. E o que é mais bacana, eu não sei se vocês já viram isso ainda, mas vocês vão ver com certeza, né, mais para frente. Houve, em 2007, a convergência, né? Naquela época ainda não existia um padrão internacional de contabilidade. Cada país fazia do seu jeito. E o estado, né, do Texas, né, não tinha um padrão estadual, né, de como deveria ser. E eles, acho que você viu isso, quem assistiu viu, protocolaram um pedido, né, no tribunal, onde eles poderiam ter o próprio padrão de informação contábil. Olha só, faca e o queijo, né? Eu posso te dizer lá que o meu ROI é positivo, que o meu ROA é positivo, e ninguém vai checar, porque não existe um precedente. Todo mundo sabe que os Estados Unidos ele é regido pelo regime da Common Law. Common Law é o quê? É você julgar um caso com precedente. Tanto é que no julgamento do caso Enron não existia precedente. Não tinha acontecido, desde a queda da Bolsa de 29, algo parecido com o caso Enron. Então, por isso que isso é muito marcante para essa disciplina de análise. Porque ali você pode ver de uma ótica o quê? Administrativa.
né? Não só contábil, mas administrativa. Você olha para o que está acontecendo, você vê aquilo que aconteceu há 20 anos atrás, poxa, será que hoje em dia acontece isso ainda? Ah, não, professor, hoje em dia tem normas, tem as convergências. Sim, mas acontece, tá? A gente vê muita empresa quebrando, falindo. Recentemente, uma empresa nossa. Quando eu sei de uma notícia dessa, eu fico muito chateado. Por quê? Não porque, puxa saco. Não, não por isso. Mas porque o nosso estado é um dos estados que tem uma gama fiscal muito mais bem traçada do que qualquer outro estado brasileiro. A da Casa Financeira é uma empresa muito forte, há muitos anos. O grupo da Adalto faliu. A da Casa pediu concordata no início desse ano. Ela já não vinha muito bem das pernas. Aí veio a pandemia, pronto. Ela entrou com pedido de concordata, falência e está em processo de recuperação judicial. Mas ela está em processo de recuperação sem abertura, só massa falida. Todas as lojas da Adalto foram fechadas, né? E eu acho que algumas ficaram abertas ali, mas sendo regulamentadas, supervisionadas, né? Por uma pessoa responsável, que seria ali quem vai conduzir a execução da falência daquela empresa, para pagar para os credores, funcionários, né, aquela coisa toda. O que acontece? A da Casa passou por essa mesma, né, por esse mesmo problema. Não houve uma análise periódica, não houve uma estruturação, como foi lá na Enel, não tinha estruturação, era muito fraca. Tinha, ela era uma empresa tendenciosa, porém, né, o sonho da Casa Financeira era se tornar banco, né? Então, assim, a da Casa tinha filiais em todo o estado e era muito forte, né? A da Casa era muito forte, mas, né, por infelicidades ali, má administração, má gerência, né, a empresa, né, pediu concordar. E aí, pessoal, quando chega nesse processo, é complicado, né? Pode se recuperar, como foi o caso do Banco Balmerindos, né? Se recuperou, né? Porém, teve que vender, uma outra empresa assumiu, né? E hoje a parte que era falida dá muito mais lucro do que a parte que era boa, né? E aí, nós vamos para o ROI, né? Falamos do ROI, né? Que é o quê? Retorno sobre o investimento. Professor, mas você não falou que, né, o ROA era sobre investimento? Mas lembra disso, investimento ativo, tá? Vamos tratar aqui agora de investimento na prática mesmo. Seria o quê? Imobilizado, ações, né? Planos ali que você possa fazer com retorno a curto ou médio prazo, nesse sentido. ROI é um dos mais consagrados indicadores financeiros. O objetivo de traçar uma relação entre os ganhos gerados pelo investimento e o montante total investido. Para a determinação desse indicador, utiliza a seguinte equação. Retorno do investimento, né? Olha aqui, ó. Você não fez aqui o retorno do investimento? Olha lá. Retorno sobre ativo é diferente. Olha a fórmula. Lucro líquido por ativo total. Agora vamos voltar lá. Eu sei que está dando delay para vocês aí. Vou esperar um pouquinho. Nesse caso do ROI, seria retorno do investimento, quanto que gerou de lucro para você, né? Geralmente nas questões sempre vem, gerou 5% em relação ao valor investido. Aí ele vai te dar o valor investido, né? Você vai ter que calcular o percentual para ver quanto que foi de ganho. Retorno do investimento menos o custo. O que é isso? Você tem lá o retorno, quanto que você lucrou, menos o que você investiu, o que você pagou, dividido pelo custo total do investimento. Nossa, professor, mas você pega o retorno, vai dar menos que 1. Calma. Olha o exemplo aqui, ó. Opa, cadê o exemplo dele? Não coloquei exemplo. Mas vamos fazer o seguinte. Suponhamos que você tem ali um retorno, né, de 10%, né, em relação ao valor lá de 10 milhões. Você vai ter o valor do retorno, né? Ou seja, você teve um crescimento em cima daquele montante total, os 10 milhões, né? 10% de 10 milhões. Menos o quê? Teria como você abrir um bloco de notas, talvez, para exemplificar, para ficar mais simples de entender? Eu, na verdade, eu deveria ter colocado aqui para vocês o exemplo. Eu vou pegar eu tenho um exemplo, eu vou anexar depois no slide e vou colocar para vocês lá. Me perdoem por essa falha grave, mas eu vou colocar lá para vocês. Vamos fazer isso aqui de forma bem simples. Tá conseguindo visualizar? Sim. Vamos lá. Vamos pegar números menores, né? Você tem ali o valor total,
né, que seria ali o quê? O quanto você teve de investimento. O custo do seu investimento, também chamado ali, né, de CI, seria ali de R$ 100. Vamos botar isso. Né? E a gente teria ali um valor, um retorno sobre esse investimento. Você pegou 100, aplicou num investimento, seja de curto ou médio prazo, né? E teve ali um retorno, vamos supor, 30 dias, né? De 100. Então, o seu RI, nos exercícios, turma, vai vir assim, ó. CI, custo de investimento, né? Por enquanto, né? Por enquanto eu vou trazer tudo assim, ó. Custo de investimento, retorno, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? E o retorno seria 10. Então, o que, que seria aqui, ó? 100 menos 10 ali, daria ali 90, né? Que seria ali, e o custo do meu investimento. Qual que seria o custo do meu investimento, Thiago? Chuta. Custo de investimento? Isso. Seria 100, né? 100. Quanto que daria essa matemática aí, Thiago? 0,9. Uhum. E esse ROI aí, né? Ele seria bom ou ruim? Pode ir. Não tem problema não, pode falar, tá? Se errar, a gente fala onde errou. Faço nem ideia. Deixa... Mas olha só, vamos analisar o seguinte. Quando o enunciado, ou até mesmo uma proposta de venda de ações que vocês tiverem, ou compra, ou até seja o que for o investimento, tá? Lembrando, retorno sobre o investimento. Ele vai vir com um valor aqui, ó. Ele vai vir um valor aqui, ele vai te dar um valor de retorno, né? Se esse retorno aqui, nessa situação nossa, for por 30 dias, nossa, tá ótimo. Não, tá maravilhoso. Acima do valor que eu investi, acima do meu custo, eu vou ter 0,9 vezes 100 ali, vai dar 9% em relação, né, ao meu custo do meu investimento. Vai estar top. Agora, se esse tipo de investimento aqui está me rendendo, né, um semestre, um ano, aí você tem que botar na balança. Será que vai valer a pena eu pegar os meus 100zinho que estava lá na poupança, ou estava lá com minha prima está pagando ali 15% ao mês? Será que vai valer a pena eu tirar dela e colocar nessa empresa? Então, é nessa matemática que você faz o ROI. Retorno sobre o seu investimento. Investimento direcionado, tá? Não é sobre o ativo. Ativo é o conjunto. Balanço patrimonial total. Aqui é a conta. É ações, é debêntures, é algo que você quer ver quanto que ele vai te dar de retorno sobre isso, tá? Específico. Por isso que tem aqui, ó, o custo do investimento. Quando ele trata aqui, ó, custo do investimento, ele já vai te dar um nome. Ações, né? Ações da Magazine, debêntures do Bamerindos, algo do tipo. Né? Aqui, pessoal, é a fórmula nua e crua. Me perdoe quando eu botei o exemplo, mas eu tenho o exemplo lá. Não sei por que eu comi esse exemplo ali. Mas eu vou colocar no slide para vocês reverem depois, tá? O exemplo também é parecido com o outro, de 10 milhões, né? E é simples de fazer também. Não tem segredo, Thiago. Custo de investimento, né? Seria o valor de quanto você vai gastar para investir, R$ 100. Retorno já existe, ele já vai te dar um valor, um percentual sobre quanto que você vai ter de retorno ou quanto que teve. E depois você pega ali o retorno menos ali, né? O custo vai te dar um valor dividido pelo custo de investimento. Sempre vai dar abaixo ali de 0, né? Porque a matemática não vai fechar. Se der acima de 1, ótimo, maravilhoso. Aí é um investimento muito bom. Mas o que eu queria que vocês entendessem a diferença. Aqui, Thiago, Vitória, Tainara, aqui é o investimento propriamente dito, tá? Eu sei que o Thiago está com aquela dúvida, o Alessandro, qual que é a diferença do ROI, que é esse aqui, para o ROA. ROA, ele vai trazer o conjunto do ativo, tá? Retorno sobre a aplicação do seu ativo. Olha o balanço patrimonial lá, Tainara. Materializa ele, visualiza. Balanço patrimonial. Retorno do seu ativo. Não é da conta do ativo. E agora, quando você quiser ver
né, em particular, um item do seu ativo, ações, debêntures, bababá, bobobô, você usa o ROI, tá? Por que que não é seguro você olhar apenas um indicador? Porque pode ser que dentro daquele ROA positivo existe alguma conta, uma aplicação, um investimento que não vai bem. E às vezes as condições contratuais que o Tiago assinou para aquele investimento compromete toda a empresa. Por isso que quando nós fazemos uma análise das demonstrações, você não pode fazer apenas a vertical, a horizontal. Não. Você tem que olhar todos os indicadores. Turma, eu não sei se tem alguém dessa turma que trabalha em banco. O banco, ele possui um algoritmo, né, sistema interconectado com as consultas de proteção ao crédito e bababá e bobobô. Eles têm isso aqui tudo automático. Joga lá o CPF do Tiago, vai liberar um crédito de 10 milhões. Joga lá o CPF do Aramis, 0, não vou liberar nada. Como isso? Isso é um algoritmo. Todas essas informações são cruzadas matematicamente ali, dentro de 250 segundos, 50 segundos, e ele te dá uma resposta. Quando o sistema ele nega, né, ele analisa o ROI, o ROA, endividamento, rentabilidade, ele nega sem justificativa, aí isso passa para a comissão avaliadora. Né? Seria ali o que a cúpula dos executivos do banco, da cooperativa, que vão ver se realmente eu posso, né, dar crédito para o Tiago. Ó, o Tiago não tem nada aqui, tá tudo certinho, porém, né, o sistema, por algum motivo, o que pode acontecer? Um endereço que estava errado, um cadastro da Receita Federal desatualizado, tudo isso gera efeito negativo. Então, o que pode acontecer? Aí é feita uma análise manual, e aí, turma, quem é administrador, principalmente, vai cair nessa cama aqui, ó, ROI, ROA, né? Vai ter que fazer análise vertical, horizontal, para ver se a situação daquela entidade é realmente positiva. Dúvidas em relação ao ROI, diferença do ROA, Tiago, Tainara? Ok. Show? Nenhuma dúvida, Thiago? Poxa vida, hein? Eu acabei de perguntar, a dúvida que eu tinha, eu perguntei. Tá, ó, tem que complicar isso, né, Thiago? Tem que piorar isso, né? Nada disso, tem coisa demais para fazer essa semana. Tainara. Concordo, não precisa não. Olha só, alguns alunos me perguntaram se eu ia ceder a aula de hoje. Turma, a gente não pode ceder, porque isso aqui é conteúdo de vocês. Vocês precisam disso aqui, tá? Então, assim, não tem como ceder a aula. Eu já estou cedendo as atividades para não ficar muito maçante, né? Trabalho completo, e esse trabalho eu exijo de vocês algo nível de faculdade. Vocês são universitários, tá? Já estão indo para o mercado de trabalho, alguns já estão lá no mercado de trabalho. Então, vocês precisam apresentar um trabalho de qualidade. Algo assim, que vocês não vão pecar em referência, pecar em plágio, né? Aí algumas pessoas, professor, mas eu não estou achando em lugar nenhum. Mas é essa a intenção do trabalho. Você não tem que achar em lugar, não vai ter. Se alguém está procurando lá no Google, lá, como é né, como que a Aeron fazia, qual era a história da Aeron, vai aparecer algo bem breve, né? Mas se eu pegar Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou descartar, porque eu quero palavras de vocês. Por isso que eu deixei o documentário, tá? Porque faculdade, turma, vocês estão formando para a vida. Na vida vocês não vão ter lá o Google lá para perguntar como fazer para o Grupo Lima vender mais. Como fazer para a prefeitura arrecadar mais impostos? Não vai existir isso. Então a gente tem que ensaiar para a vida. Né? Algumas coisas é bacana a gente pesquisar, olhar, pegar uma base, mas outras eu quero testar o que vocês têm para me passar, o que vocês sabem disso. Esse trabalho vocês não vão esquecer nunca mais na vida de vocês. Lá no mestrado de vocês vão lembrar disso, né? Muitas pessoas fazem, né, tese de mestrado com base nessas, quem, né, quer formar, quem quer especializar em contabilidade, usam muito a Aeron. O que é um pouquinho difícil de conseguir na Aeron é o quê? Os dados financeiros da Aeron, né? Por quê? Por estar, né, em processo judicial, tá tudo bloqueado. Hoje, eu mandei em todos os grupos, né, um slide carnaval lá, onde tem lá alguns dados muito legais, tá? Ele tem 50 lâminas, assistam ele, vocês não podem copiar, né? Para baixar tem que fazer uma conta, então é só para vocês assistirem mesmo. Tem muita informação bacana.
né? Então, olhem aquilo com calma. Não façam apenas mais um trabalho. Eu vou apresentar mais um trabalho e tá bom. Não, não pensem assim. Pensem que é um ensaio para um dia vocês serem melhores do que vocês são hoje. Ninguém faz faculdade para continuar onde está. Nós fazemos faculdades, crescemos o profissional, evoluímos ali intelectualmente para melhorarmos no nosso futuro. Então, a chance é agora. Vão por mim, tá? Todo apoio que vocês precisarem, eu estarei do lado de vocês. Mas eu quero que vocês mostrem o lado profissional de vocês, acadêmico mesmo, porque é isso que eu quero no trabalho, tá? Não quero lá Ctrl-C, Ctrl-V, não quero lá assim, Roi, não foi isso. Não, eu quero explicação, eu quero que vocês deem ali o que realmente vocês precisam me convencer do que vocês vão me dizer. Porque tudo que vocês vão falar para apresentar, eu já sei. Mas eu quero que vocês me contem da melhor forma possível, tá bom? Não precisam ficar preocupados, nossa, vai ser difícil. Não, não é assim. Mas eu como, né, docente, como professor, mentor de vocês, eu preciso passar isso para vocês, porque lá fora, pessoal, tá cheio de gente que forma, né, tem ali um curso, uma graduação, um mestrado, mas não se recoloca, porque tem apenas o papel, não tem ali a noção, não consegue olhar para uma demonstração e realmente entender o que está acontecendo. Nós não precisamos entender tudo o que está lá dentro, cada detalhe, cada coisinha, não. Mas você precisa saber o que é um ROI, o que é um ROA, o que é um ROI, que agora a gente vai falar disso. Tem que saber, né? Não sei de qual, posso pesquisar. Eu dei uma lida, eu lembrei. Por quê? Lá atrás, vocês aprenderam aquilo. Lá atrás, vocês tiveram um momento de reflexão sobre aquilo. Então, é nesse sentido que a gente precisa focar. Olha só, o ROI, possivelmente o principal indicador. Já ouviram que eu já falei? Possivelmente o mais, o consagrado. Por quê? São indicadores importantíssimos para essa disciplina. Isso é algo que vocês não podem sair daqui sem aprender, porque vocês vão levar isso aí depois lá para frente. Visa medir a taxa de retorno promovida. Promovida é o quê? Se colocar, se adiantar, né? Promovida pelo investimento de captação direta dos acionistas. Nossa, professor, meu Deus. Agora você me deixou confuso. Louco. Olha só, capacitação direta dos acionistas. Ou seja, esse indicador, ele vai evidenciar para você, Tainara, né, investidora, o quanto a empresa gerou de retorno em face do que ela captou de seus próprios acionistas. Resumo. Ela vai mostrar para você, Tainara, o quanto que ela gerou de lucro, né? Com o quê? Com o potencial que o Thiago, que é um dos seus acionistas, acreditou na sua empresa. Então, ou seja, o Thiago, quando ele botou dinheiro lá dentro, ele acreditou na sua empresa. Então, o Thiago, ele é um acionista. Então, o quanto que aquele dinheiro que o Thiago aplicou gerou de retorno sobre aquele patrimônio? Quanto que foi? Essa é a matemática, o algoritmo do ROI. E olha aqui, ó, lucro líquido dividido por patrimônio líquido vezes 100. Pergunta, Tainara, diz para mim, qual a diferença do PL para o lucro líquido? Pode chutar. Gessimara, qual a diferença do lucro líquido para o PL? Pessoal, tem alguém comigo aí? Rafael. Deixa eu escolher aqui. Rafael. Quer falar, Gessimara? Vai lá. Pode ir, Gessimara. Qual a diferença do lucro líquido para o patrimônio líquido? Tem diferença? Thaísa? Vitória. Qual que é a diferença, Vitória? Ninguém sabe? Tiago, qual a diferença, Thiago? Só eu tenho que responder. Todo mundo com vergonha? Gente, vergonha de mim, da turma de vocês, amigos de vocês, não. Fala aí, Thiago, qual que é a diferença do PL para o lucro líquido?
Posso estar falando besteira, mas me perdoa, tá? Eu acredito que o lucro líquido é o retorno financeiro. Quanto que a empresa teve de retorno financeiro? E o patrimônio líquido seria o retorno em bens, talvez não seria isso daí? Olha só. Basicamente seria isso. Mas agora você falou, estão conseguindo me ouvir? Deixa eu olhar aqui. Quando aparece essa mensagem, dá para ouvir? Estão conseguindo ouvir? Então, né? Thiago. Para mim tá ok. Beleza. Então, olha só. Quando você trata, você falou da matemática administrativa, daquela óptica, porque o Thiago, ele emana administração. Quando o Thiago ele pergunta, eu já vejo um administrador nato ali, ó, aquele que vai ser camisa azul mesmo. Mas olha só, é isso mesmo, Thiago. O lucro líquido, ele é uma conta, agora vamos olhar a visão contábil. Lucro líquido, ele é uma conta do balanço patrimonial que realmente foi instaurada porque teve um retorno financeiro na DRE. Quando fechou a DRE, transferiu para o balanço patrimonial, ficou lá tudo bonitinho. É isso mesmo. É o ganho, é o que, né, é o din-din, né, o que sobrou. O PL, ele é a riqueza da empresa, né? O patrimônio líquido, ele é composto por diversas outras contas da empresa. Ele é a xerox, né, do quê? De tudo aquilo que foi feito para a Constituição, seja capital social, seja reserva estatutária, lucro líquido, então tá tudo ali dentro, tá? Então no PL, dentro do PL você tem o lucro líquido. Quando você transforma essa conta, né, transfere para o balanço patrimonial, fechou a DRE, teve lucro, transfere, né, para o balanço, faz a apuração do resultado do exercício, manda para o balanço patrimonial, ela fica dentro do PL. Então, ou seja, é isso mesmo. Isso aqui é o ganho, retorno financeiro. Isso aqui é a xerox da riqueza da empresa. Então, quando a gente está fazendo ROI, nós estamos nada mais, nada menos, vendo, né, na perspectiva, na ótica acionária da empresa, o quanto que o capital dos acionistas valorizou, ou desvalorizou, ou obteve de retorno para nós. Para a nossa empresa. Não é para o acionista, é para a nossa empresa, tá? O acionista vai usar o ROA, o ROI, mas nós olharemos para o ROI. Por quê? Você vai ver ali o quê? O meu lucro dividido pelo meu PL vezes 100 é o que eu tive de ganho sobre, né, o capital dos acionistas. Dúvidas? Peraí, Tainara, dúvida? não, agora eu me confundi, porque no início você falou que ela ia analisar, né, o lucro do que, assim, vou botar 1 milhão na sua empresa. Aí Aham. você vai avaliar esse 1 milhão em cima do seu lucro total lá, né, quanto que eu gerei de lucro com aquele 1 milhão para sua empresa, seria isso. Exatamente. Só que agora você Exatamente. falou aí que eu vou analisar o lucro dos acionistas, o geralzão, né, em cima do patrimônio da empresa? Não, não. Olha só, pensa comigo. Os acionistas, né, quando você abre o capital, vamos pegar o Grupo Lima. Imagina lá que a administração abrisse o capital. Quando ela abrir o capital, ela vai ter uma captação direta com aquelas pessoas que vão comprar aquelas ações do Grupo Lima. Correto? Então, por exemplo, se você vendeu 20% de todas as ações do Grupo Lima, o quanto, né, quanto que você, Thiago, vai ter de lucro com o quê? Com aquele percentual que você vendeu. Porque você não concorda, Thiago, que quando você vende ações, você não vai receber dinheiro dos acionistas? Eles não vão comprar de você? Com certeza. Então, esse dinheiro que você recebeu, né, o quanto que você teve de lucro em cima desse dinheiro. Entendeu? É como Mas fosse, isso... assim, de uma forma grossa ou ignorante, seria meio assim, como fosse um investimento. Ah, eu tenho um dinheiro, vou aplicar na poupança. Esse dinheiro veio, vou aplicar na poupança. Aquele retornozinho que deu ali, que seria o resultado que eu queria. Basicamente, se a gente olhar para a poupança como uma... Porque quando você trata de ROI, né, nós precisamos sempre analisar que ROI está direcionado para a empresa, para bolsas, tá? Poupança já é uma outra sistemática, né? Você sempre olha para a entidade, para a pessoa jurídica, tá? Não olha o ROI para poupança, para investimento simples, né, de curto prazo, não.
Você sempre tem que olhar para a empresa, né? Porque aqui, olha só, visa medir a taxa de retorno promovida pelo investimento que os acionistas fizeram na empresa, tá? Então, ou seja, aquele dinheiro que os acionistas pagaram para você, Thiago, quanto que aquele dinheiro rendeu para você, para o Grupo Lima? Quanto que vai render aquilo para o Grupo Lima? É nessa sistemática, tá bom? Então seria basicamente só para uma empresa SA de capital aberto, esse ROI. Exatamente, tá? Nessa ótica aqui, sim. Ou algum tipo de investimento. Mas para você comprar uma ação, para você comprar um título, tem que ser SA, né? Você não compra, por exemplo, uma ação da padaria ali da esquina, né? Porque não pode, né? Ela não é uma sociedade anônima, ela não possui um capital aberto. A não ser, né, que você ali passe por um processo de grande crescimento, né? E aí vire uma sociedade anônima, aí sim, tá bom? Entendi. Ou ficou meio esquisito? Quer que volta? Eu só estou assim um pouco na dúvida porque você usou a palavra lucro líquido, né? Eu entendo, vamos botar assim, o lucro líquido é o que teve de retorno financeiro ali, de resultado, de benefício. Só que a gente está focando muito no investimento do acionista. Então, esse lucro líquido não seria substituído pelo esse investimento do acionista, não? A palavra investimento tem que ser lucro líquido? Tem que ser lucro líquido porque você olha para a DRE, né? Lembra que a gente, logo lá no começo, nós falamos o quê? Análise em relação aos vetores ao balanço patrimonial, no primeiro slide, né? Então, quando você olhar para isso aqui, você está analisando a empresa em si. É porque você está olhando, você está analisando, Thiago, na ótica de investidor. Coloca agora, pensa como se você fosse a peça investida. Alguém investisse em você e você recebesse esse valor em mãos. O quanto que esse valor que você recebeu das pessoas que acreditaram em você, ele gerou de lucro. É nessa linha de raciocínio. Conseguiu captar agora? Não entendi. Vamos ver, na prática a gente vai descobrir depois como que funciona. Mas se der dúvida, você pode me procurar. Eu vou colocar os exemplos, que eu acho que eu também não coloquei o exemplo aqui, eu não coloquei. Eu vou colocar o exemplo do ROI e do ROA. Eu coloquei, não sei por que aconteceu, que eu esqueci o ROA. Não sei por quê, mas eu vou colocar. Qual exemplo você vai entender? Vai ficar mais simples, tá bom? Partindo disso, nós vamos ter o quê? O GAF. Né? É a GAF lá de cometer algum erro, alguma coisa errada? Não. O GAF é o grau de alavancagem financeira, né? O quanto que aquela empresa, né, ela vai revelar para você que ela pode crescer, ou ela está em risco, né? Agora, esse aqui tem exemplo, eu tenho certeza, tá vendo? O que é isso aqui, ó? Lagir, né? Como que você calcula o GAF, Thiago? O Lagir dividido pelo LAIR. O que é Lagir, Thiago? Lucro antes de juros e imposto de renda. Né, seria o EBITDA. Nós falamos na aula passada o que era EBITDA, tá? Então, ou seja, o lucro antes do imposto de renda dividido pelo LAI, que é o lucro antes do imposto de renda, ou LAGI, subtraído dos juros, em inglês EBITDA. Por quê? O EBITDA já vai estar lá com o percentual que você ganhou, né? Você ele já está o valor lá, o lucro, tudo. O capital e o valor que você ganhou sobre ele. Porém, você vai subtrair do EBITDA os juros ali acrescidos, seja mora ou positivo ou o que seja. Você vai subtrair e vai ficar só o valor seco, tá? Não vamos usar como capital, falar os termos capital, senão, porque não vai aparecer assim. Vamos falar, vai ficar só o valor seco. Esse valor seco, você divide o LAGIR pelo LAIR. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, você vai ter ali um grau de alavancagem, né? Tudo maior do que 1, positivo. Menor do que 1, né? Não estar negativo, mas é um crescimento menor. Ah, professor, mas vai dar sempre menor que 1, lógico, porque uma empresa com 2 pontos de GAF é o que? A Magazine Luiza, né? Apareceu do nada e já é tudo. Então, o GAF, né, pessoal, que é o grau de alavancagem financeira, ele vem para medir o quê? Como que essa empresa está crescendo, o percentual que ela está crescendo, o nível de crescimento dessa empresa, se é rápido, se é momentâneo, se está lento ou se está muito, né? Porque se você vai acreditar em uma empresa, investir em alguma empresa, você tem que saber se aquela empresa está crescendo ou não.
se ela está demonstrando ali um crescimento exagerado, muito louco, ou se ela está crescendo de forma, né, gradativa, né, com o passar do tempo. Então, isso aqui é bem, bem simples. Aonde eu tenho isso aqui, Thiago? Na DRE, tá? Mas eu estou tentando ler, mas talvez eu estou meio com a cabeça meio carregada. Mas não é a mesma coisa o Lagilo e o Lair? Só tira o imposto? Só tira o juros, na verdade? Exatamente. É isso mesmo. Porque aqui, a única diferença aqui do Lair é que ele vai tirar, ele vai subtrair os juros, tá? Ele vai tirar esses juros. O Lagir aqui, ele tá com juros, tá incluído, tá? Nesse caso aqui, ó, lucro antes dos juros e do imposto de renda. Porém, lá no Lair, você tem um detalhe, né? Quando você vai extrair o EBITDA, eu tinha que ter colocado a EBITDA junto aqui para mostrar, abrir a tela da EBITDA para vocês verem. Lembra que na aula passada, a gente tinha lá a demonstração da Ambev? Vocês não lembram? Você lembra disso? Que a gente tinha a demonstração da Ambev? E aí eu mostrei para vocês lá onde era o Lair e o Lagir, né? Por quê? São informações, eu sei que está confundindo vocês, isso aqui, ó, o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Porém, aqui, esse imposto de renda subtraído dos juros, nessa informação aqui do Lagir, ele vai vir especificado a DRE diferente. Vai vir um campo especificado para ele diferente. Não é a mesma coisa que o Lair. Esses juros aqui é outra informação, tá? Sempre quando vocês pegarem lá uma DRE, uma demonstração contábil, vai vir algo chamado notas explicativas. E vai ter esses detalhes lá informados. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, há muito tempo atrás, eu também tive essa dúvida, Thiago. Eu tive essa dúvida também. Não é a mesma, parece a mesma coisa, mas os campos informados na DRE são diferentes, tá? Pro Lagir e pro Lair, tá? Isso aqui lá na DRE vai vir informado de forma diferente. A gente não pode pensar que esses juros aqui é o mesmo daqueles juros que vai ser cobrado lá, que vai vir junto lá antes do Lagir. Eu vou pegar um exemplo e vou mostrar para vocês disso aqui. Essa matéria, eu não vou finalizar ela nessa aula. Por quê? Na aula que vem, eu vou fazer com vocês uma atividade juntos, tá? Nós vamos calcular o GAF, né? Nós vamos calcular todos os indicadores, né? Eu vou fazer uma atividade tipo a da revisão de prova. Lembram? Que cada um ia falando alguma coisa e quando aparecesse a dúvida, eu mostrava como que fazia? Nós vamos fazer desse jeito. Por quê? É muita formulazinha, muita coisinha, tá vendo? Muita coisa que dá confusão na cabeça da gente, e a gente acaba não entendendo só com a pessoa falando. Então, eu até queria dar uma sugestão, porque assim, na minha visão, minha forma de aprender, eu me baseio muito em exemplos. Se tiver um exemplo, eu aprendo com mais facilidade. Só ver teoria ali, para mim fica um pouco complicado, que eu teria que buscar na internet algum exemplo para poder entender aquele assunto, mas talvez não seja onde você quer chegar. Então, assim, se você pudesse, quando fosse fazer esse slide, botar um exemplo da forma que você gostaria para a gente poder entender essa ótica desse assunto, acho que seria mais interessante, né? Então, eu aprendo mais com exemplo. Não, mas todo mundo, até eu também. Só que o que acontece? Para essa próxima aula, né, que eu falei com vocês, nós vamos fazer, volta. Eu queria muito finalizar isso aqui hoje, porque na próxima aula, eu até coloquei lá já, a atividade seria para hoje, mas não vai dar, o tempo vai ficar muito, muito esticado, não é bacana. Na próxima aula, queria que vocês repassassem para o grupo de vocês, para quem não estava hoje presente, tem muita gente faltante hoje, para estar presente, porque a gente vai fazer essa atividade, a gente vai fazer junto, tá? Não é para entregar, não é nada, não é avaliativo. Mas para quem quer entender como funciona, na próxima aula a gente vai resolver todos os detalhes, vai trazer todos os exemplos possíveis. Eu coloquei um exemplo para cada indicador, mas cada indicador desde a última aula até agora. Então, ou seja, são vários exemplos. Vai ter um exemplo para cada um, né? Então, naquele momento que der o erro, né? Por exemplo, não consegui entender, com o exemplo a gente vai ficar mais fácil. Tá bom, Thiago? Não se preocupa não, que na próxima aula a gente vai resolver isso. Tá joia? Thiago? Sim, falei que o show, porque não saiu o áudio. Eu falei assim, acho que a minha internet agora começou a dar uma falhada, mas não, acho que é você que estava lá mutado. Mas então, alguém tem alguma dúvida em relação ao trabalho ainda, a não ser as dúvidas lá da Vitória? Vitória, tá bacana?
Você conseguiu assistir o documentário? Deu tempo? Professora, ainda não assisti, não. Não? Mas a sua dúvida lá, você conseguiu entender o que eu te passei lá, o critério lá? Entendi sim. Entendeu, né? Olha só, pessoal. Às vezes, né? Não adianta a gente querer assim, eu vou encontrar tudo pronto, né? Não vai, né? O trabalho, assim, esse tipo de trabalho, essa matéria, é uma matéria muito, assim, prática, você vai ter muita coisa, muito exercício que você vai precisar fazer, né? Igual, por exemplo, isso aqui, igual o Thiago ressaltou. Só a teoria fica muito maçante, eu concordo. Porém, vocês têm um grau, né, de indicadores que vocês precisam saber, né? Por isso que eu fiz o máximo para utilizar de 2 aulas para passar todo, né, a nomenclatura, todo o conteúdo. Na próxima aula a gente não vai ter slide e vai funcionar da seguinte forma, do mesmo jeito que foi a revisão, tá? Vitória, né? Vai ter o exemplo e ela vai ter ali uns segundinhos ali para ela calcular e me passar o resultado dela. Tá certo? Tá errado? Não interessa, tá? Não vai interessar se tá certo ou tá errado. O que vai interessar é realmente saber se a Vitória vai entender, tá? Ou a Gessimara, ou o Thiago. Não adianta você, eu quero só acertar. Não, pessoal, a hora de errar é agora, né? A prova de vocês ali foi vocês tiveram notas boas, né, em relação a eles. A gente sabe que todo cenário, né, ajuda ali para que a prova, né, a gente tenha sucesso com a prova, mas, né, e lá na vida, né, nem sempre a gente vai lá no mercado de trabalho, a gente vai conseguir consultar alguém, né, ou às vezes, por consultar alguém, nós vamos pagar um valor muito alto. Então, para que vocês não sejam reféns, né, de outras pessoas que aprenderam, que não decoraram, vamos aprender agora. Né? Eu gosto bastante dessa turma porque vocês perguntam, né, vocês jogam na mesa, vocês ali, não estou entendendo, igual o Thiago se posiciona, isso é bacana. Agora, é muito, muito ruim quando a gente não entende, não se posiciona e aí vai para a hora da prova e acha difícil. Realmente vai ser difícil, porque você tem que aproveitar esse momento, tá bom? Então, combinado, então, na próxima aula, estamos marcados aqui, então, às 18h30, né? Na próxima aula é o nosso trabalho, não é isso? Alguém tem já alguma prévia que quer me enviar para passar para mim? Para me dar uma olhada? Tiago, já... Não, eu já te mandei a parte que eu tinha feito ali o início, né? Pra você dar uma analisada, ver o que você acha. Mas depois já é a próxima aula, já apresentar? Nossa, eu tô até... Tinha esquecido já. Já é para a próxima aula. É isso mesmo, dia 26. Olha só, quem quiser me mandar, igual o Thiago já mandou, beleza, tá? Eu vou dar uma olhada, vou ler, vou pontuar. Mas, por favor, não deixe para mandar lá no domingo, né, na segunda-feira de manhã, porque às vezes não vai dar tempo de olhar. E vocês não vão ter tempo hábil para conseguir consertar, para, né, redigir alguma coisa ali, para ver se você pode, né, diminuir ou acrescentar algo. Turma, não se atentem ali o famoso encher linguiça, tá? Não é isso que eu quero de vocês ali, não. Quero, se for der menos do que foi solicitado, beleza, mas desde que seja palavras de vocês, tá? Eu sei que aqui tem muitas pessoas que sabem falar muito bem, sabem escrever muito bem, então não é problema, tá bom? Mandem para mim as prévias, os trabalhos, faça igual o Thiago, só o Thiago me enviou até agora, né? Mandem as prévias, os trabalhos para me dar uma olhada, ler, né? Se tiver alguma coisa que eu puder contribuir para ajudar, eu vou ajudar. Lembrando, eu não quero prejudicar ninguém, nem fazer a santa inquisição na apresentação, não é isso, tá? Mas eu quero que você leve pelo menos uma parte, né, do teor acadêmico aí dessa nossa disciplina, né? Não é porque nós estamos sincronos que vocês não vão, né, vivenciar a prática. Não, vamos vivenciar, vamos dar um jeito, a gente, né, vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos, tá bom? Então, pessoal, professor, desculpa. Não, pode falar. Caso eu te mande o trabalho, assim, com uma prévia do que a gente está fazendo, você vai olhar só o conteúdo que a gente está incluindo, no caso, a parte escrita, ou você também vai estar olhando já, tipo, o negócio de formatação, para saber se a gente fez alguma coisa errada, alguma coisa assim? Aí você me fala, professor, olha a formatação está certa. Eu olho. Se você falar para mim só igual o Thiago falou, só para mim ler o esboço, eu só vou ler. Não, tá bacana, Thiago. Pode mandar, né? Manda ver ali que tá
tá bacana. Agora, se você quiser que eu olhe a formatação, código disso, aquilo, eu olho também, não tem problema não, tá? Talvez, né, eu ia solicitar isso para vocês. Deixem para mim mandar os trabalhos, assim, para mim verificar a formatação, quando já estiver pronto, tá? Terminou, tá pronto, você chegou no final, porque aí eu olho de uma vez só. E aí vocês só vão consertar aquele apontamento que eu falei que tá errado, tá bom? Então não precisa, manda agora, depois manda de novo. Não. Quem quiser me mandar o conteúdo, eu vou olhar. É isso. Tá bacana. Pode seguir. É isso mesmo. Não, ó, volta, né? Acessa esse link aqui que você vai encontrar o que você precisa. Então, assim, é nesse sentido, tá, Vitória? Mas a hora que você estiver lá com o trabalho já pré-pronto, manda para mim que eu olho a formatação também. Tá bom? Beleza, obrigada, professor. Por nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Gessimara, Gisele? Não? Tiago, dúvida? Por enquanto, não. Beleza. Pessoal, Tá? pode falar. Não, eu só falei assim, por enquanto. Não, mas não vai ter dúvida, não. Olha aí, se tiver, eu tô aqui. E sobre o que você tem dúvida, Gessimara? Você falou que sobre o trabalho, não. Então você tem dúvida de mais alguma coisa. Qual é a mais alguma coisa que você tem dúvida? Pode falar. Ou você tá tudo tranquilo, vai tirar nota máxima na prova? Nota máxima, né, Gessimara? Tem que ser, né? Mas olha só, pessoal. Em relação, né, a essa questão do trabalho, nós já estamos alinhados, tá? Não precisem se preocupar, tá? Eu estou com vocês, mas desde que a gente fale a mesma língua. Ó, vamos falar, o Thiago tá falando comigo desde cedo, a Vitória desde cedo, né? Se eu não me engano, a Tainara também já mandou algumas dúvidas. Vamos conversando, o grupo foi feito para isso. Eu não vou ler tudo que vocês estão falando ali, não. Quando vocês quiserem, né, me direcionar, ó, me marca lá que eu vou olhar e vou esclarecer para o grupo todo, tá bom? Não precisem ficar apavorados, eu só quero que vocês façam algo show de bola, beleza? Então, assim, qualquer dúvida, me contacte. Sobre o conteúdo, né, eu já havia programado para a próxima aula, mas a próxima aula já é a apresentação. Se acontecer alguma mudança na data de apresentação, eu vou comunicar a vocês, tá bom? Não se preocupem, se eu tiver que adiar alguma coisa, perceber, né, eu vou comunicar a vocês. A princípio, já está marcado, é dia 26. Os grupos já estão lá definidos do portal. Tem um grupo ainda, se eu não me engano, é o grupo do Alessandro, não tenho certeza. Ainda não me incluiu lá no grupo deles para dar as orientações. Não sei se é ele também, mas está faltando um grupo, se eu não me engano. Quem tiver faltando, me procura. Hoje já é segunda. Falta o quê? Uma semana, menos de uma semana para apresentação. Tá bom? Então, assim, não deixem para a última hora, porque não vai dar tempo. É muito conteúdo para a gente fazer. Beleza? Então, pessoal, nós vamos encerrando, tá? Lembrando que nós vamos ter essa atividade em grupo, tá? Nós vamos fazer isso, essa explanação do conteúdo. Vai ser divertido, que a gente vai ter os exemplos ali. Se preparem, porque eu vou direcionar perguntas para cada um, tá bom? Sem mais delongas, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Outra coisa, pessoal, por favor, eu sei que algumas pessoas não conseguem chegar a tempo, não tem problema. Muitas pessoas me avisam e eu aceito. Mas, 18h30, vamos lá. Hoje eu precisei de pedir a Tainara para avisar vocês que eu estava na sala de aula, tá? Então, assim, aguardo todo mundo às 18h30, né, das segundas-feiras. Então, assim, vamos tentar chegar naquele horário ali. Quem não puder, beleza, não tem problema. Mas todo mundo também não dá, né, pessoal? Então, assim, aguardo vocês ali, tá? Nas nossas segunda-feiras e vamos que vamos, beleza? Ninguém tem mais dúvidas? Vamos fechar, então. Uma ótima noite para vocês. Uma excelente semana produtiva, avaliativa, né, com notas máximas no trabalho e referência para os alunos que estão vindo depois de vocês. Beleza? Tchau, tchau. Uma ótima noite para todo mundo, hein? Boa noite.